Estamos aqui em São Paulo no Conexão X, um programa que liga você a todas as dimensões, onde todas as informações se cruzam. Estamos aqui com Carlos de Souza. Ele é geógrafo, ele é professor e ele é piloto. E ele vai contar algumas histórias que aconteceram com ele. Tudo bem, Carlos? Tudo bom. Honra enorme estar com você aqui no Conexão X. A honra é minha, tá, em participar, tá, e dar um depoimento de poder contar um pouco do que realmente aconteceu comigo, tá? Não é que contar as histórias para mim, eu vivi a história, é diferente. Conta um pouquinho então, Carlos. É verdade que você esteve cara a cara com o UFO nos ares? Sim, sem dúvida. Alguns anos atrás, fazendo um pequeno sobrevoo sobre o litoral, tá, foi avistado um pequeno objeto e automaticamente eu coloquei a aeronave em direção a ele, porque eu sou aquela pessoa tipo São Tomé, vê para crer. O que dizem, o que falam, nunca foi muito meu forte. Sou aquela pessoa sempre que gosto, primeiro, pela minha formação acadêmica, geógrafo, gosto de coisas realmente da terra, pé no chão. Bem, nesse momento, tá, eu me deparei com um objeto, tá, em formato oval, parecia uma bola. Imediatamente, com a minha pequena experiência que eu tinha, percebi que não poderia ser um objeto terráqueo, alguma coisa daqui. Tecnologia nossa não é suficiente para isso. E imediatamente eu passei a persegui-lo, a remeter-me em direção a ele. Nesse momento, tá, pedi informações para a torre confirmou o objeto, eu persegui ele durante 15 minutos, e esse objeto literalmente brincava em torno da aeronave. Por mais que eu tentava me aproximar, ele se afastava, aproximava. Bem, ele estava praticamente refém dele. Há um momento que o meu painel acusou que o combustível, sabe, eu tive de abortar e voltar novamente para o campo de pouso. E isso, infelizmente, muitas vezes nós não podemos relatar oficialmente, porque é meio complicado para nós. Infelizmente ainda é nosso país. A partir desse momento, eu acreditei muito. E é muito pouco tempo agora, para ser mais preciso. Em janeiro desse ano, tive uma experiência assim simplesmente inacreditável, tá? Aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, no litoral sul de São Paulo. Olha só. Tá? Nós estávamos, eu com o pessoal estávamos na praia, no litoral, tá? Ser mais específico, para frente de Canané um pouco, na cidade de Peruíbe. Essa cidade de Peruíbe, nós estávamos numa praia um pouco mais isolada, quando lá pelo entardecer, lá pelas 8 horas, 8h30, o sol estava quase se pondo atrás das montanhas, um objeto enorme, gigantesco. Eu nunca vi um objeto tão grande em nenhum local daquele tamanho, em formato de bumerangue. E ele era preto, e ele surgiu atrás, do norte para o sul, em direção, e eu observei as montanhas. Eu fiquei simplesmente extasiado. E nesse momento eu estava com um pequeno trike, uma aeronave, olha só, parado, tentei ligá-lo, toda a parte elétrica. Acabou, morreu, não existia a parte elétrica. E nesse exato momento, ele começou a passar lentamente. Havia nele o quê? Se via que eram 2 motores de sustentação, lateralmente, bem ao meio, mais 2 na ponta das asas e um bem no bico dele, onde formava o triângulo. Ou seja, eram 5 motores enormes. Esses motores não faziam ruídos. Eu fiquei desesperado, tentando manter contato, que aquilo foi alguma coisa assim, jamais na minha vida imaginava ter aquilo. E eu fiz um cálculo rápido, tá? Ele devia ter mais ou menos uns 2.000 metros de ponta de asa a ponta de asa por 1.000 metros de comprimento. E a altura era gigante dele, então? Era um monstro, era uma coisa assim. E o primeiro, qual o tamanho dele, esse oval? Esse primeiro, o oval, tá? Isso foi há vários anos atrás. Isso devia ter mais ou menos uns 6 metros, 7 metros, não tinha mais do que isso. Era pequeno? Era pequena, era o tamanho de um caça, vamos colocar assim, um pouco maior do que um caça. Pouquinha coisa maior. Só que não tinha luzes. Ah, mas era cheio de luz, brilho. Mentira, não tinha luz nenhuma. Ele brilhava com o sol batia. Conforme a luz do sol batia sobre as nuvens, nós subíamos sobre a nuvem, atrás dele, conforme os raios solares batiam nele, ele refletia. Era como se fosse parecia um papel alumínio, muito brilhoso, um aço assim, hiper polido.
Interessante. Eu tenho uma pergunta que não quer calar, você sabe disso aí, né? Por que que entre os pilotos, muito embora outros pilotos também dizem ter avistado, não pode se falar sobre este assunto? É assunto de segurança nacional, é isso? Sim, bem provável, porque, veja bem, todo piloto sofre várias restrições sobre isso. Ah, por que você está falando hoje? Porque hoje eu estou afastado, praticamente, tá? Voo por brincadeira, por hobby, literalmente, tá? Tanto é que eu vou com trike, paraglide, parapente, paramotor, ou seja, são voos, pode dizer assim, para você matar aquele bicho curioso que você tem de você, que você gosta, para a criança sua nunca deixar de existir dentro, que é uma coisa pessoal, como se fosse um hobby. Na época era profissão, e profissionalmente, nenhum piloto nunca vai admitir que há objetos no céu. E não são poucos, são vários objetos que aparecem. O problema é que se você relatar ao comando ou à base aérea, simplesmente você vai ser suspenso dos voos, vão instalar, colocar assim, uma investigação, só que você fala, ah, essa investigação é rápida. Mentira, você nunca mais sai do solo. Você nunca mais vai decolar. Raramente vão permitir você decolar. Por quê? Porque há alguma coisa por trás mais forte. Porque como é o que nós falávamos entre pilotos, nós brincávamos só o seguinte, como que o governo vai explicar isso? Tantos bilhões investidos em armamentos. Olha só. E de repente um objeto sem nada vem e entra no nosso espaço aéreo, brinca com todas as aeronaves e a gente vai falar o quê lá em casa? Que a gente vai falar lá em casa, olha, a gente é um nada no meio de todo esse universo? Sim, nós somos um nada. Mas e aí? Que segurança nós temos? Você imaginou a paura com certeza que o povo iria ter? Poxa, eu estou vulnerável a seres, porque existe uma coisa interessante historicamente. Nós, seres humanos, sempre tivemos a tecnologia, não o desenvolvimento cultural, mas o ser que tem mais tecnologia domina o ser que menos tecnologia tem. Tanto basta ver, isso é verdade, as caravelas vieram para o Brasil, os índios não que dominaram por causa da tecnologia. Mas já imaginou aparecer um povo de altíssima tecnologia? Quais as intenções deles? Nós não sabemos. E o medo? Verdade. E a paura da nossa consciência, nosso inconsciente, vai falar mais alto. Poxa, se nós tivermos uma invasão, chegarmos objetos voadores, o que será que eles querem conosco? Agora, é uma pergunta que não quer calar, hein? Hoje já alguns astronautas estão abrindo o jogo, dizendo que teve contato com eles no espaço. E o Sindacta, na torre de controle, ele capta vários objetos no trânsito aéreo? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil? Diariamente. Diariamente? Diariamente você tem objetos não identificados no seu radar, só que não são comunicados. Ou seja, há feito o registro, existe o registro, tá? Mas ele não é comunicado à frente. Por quê? Porque só há comunicação quando um objeto é muito grande ou várias pessoas em terra têm a possibilidade de observá-lo. Aí não tem como você esconder esse tipo de coisa. Você tem que falar, mas você dá uma notícia bem pequenininha, ouve e acabou, morreu ali e deixa o disco, porque quem vê ETs é maluco, é doido no mundo, ninguém acredita, embora eu tenha uma concepção totalmente diferente. Hoje eu tenho uma concepção diferente, na época não. Claro. Porque somos bilhões de planetas e planetóides, e como só nós temos vida nesse planeta, é ser muito egoísta. Esse é o grande problema. Com certeza. Porque se pegar só a nossa galáxia, são mais de 50 bilhões de sistemas solares de estrelas. Uma pergunta, os seus amigos pilotos, né? Eles falavam com você, trocavam essa ideia enquanto você estava na ativa sobre a questão de avistamento de OVNIs ou não? Isso é comum. É comum. Todo dia a gente é um bate-papo comum, a gente sempre brincadeira sai. Mas só entre vocês? Só entre nós, lógico. Isso aí você fala entre nós, com a esposa, com os filhos, às vezes certo. Você mostra, você fala, ó, aconteceu um fato, às vezes tem uma foto que você tem, às vezes existem fotos que você tem, mas só que você guarda. Você sentiu medo, Carlos? Sem dúvida. Se fala para você que à primeira vista você não tem medo, é mentira. Não existe. Pessoal, eu não tenho medo, que eu sou... Não, é mentira. Todos nós somos humanos, temos nossos medos, nossas inseguranças internas. E nós colocamos essas inseguranças para fora. Tá? E num momento desse, há medo? Há medo sim. Lógico, só que, colocar assim, a sua curiosidade, o fator humano
é mais forte que o seu medo. Algumas pessoas não, algumas pessoas travam, entram em pane e, por exemplo, a minha esposa mesmo, ela trava. Ela simplesmente se vê um objeto, ela começa a chorar, fica, não, vambora, porque era normal. Eu sou mais acostumado, para mim eu não ligo. Eu acho, hoje, pelo contrário, eu acho interessante. Mas não por falar do objeto, pelo fato da tecnologia que eles têm, que é muito mais avançado que a nossa, porque nós não temos capacidade ainda para chegar no nosso vizinho, que é Marte, aqui do lado. Eles, para ter aqueles objetos, eles cruzaram galáxias ou sistemas solares inteiros, rapidinho, como o universo paralelos, como que é dito. Como eles fizeram isso? Nós Que tecnologia é essa, né, Carlos? De onde vem essa tecnologia? Eu acredito piamente que pelo número do aumento de avistamentos que estão sendo feitos pelo mundo inteiro, eu não dou mais 5 anos, vai haver contato. Eu não dou, calculo 5, 6 anos no máximo. E você acha que os governos já estão preparando as massas para esse contato? Porque as informações estão aí agora a rodo, né, Carlos? Ah, sem dúvida. Basta dizer que o próprio Vaticano, o Papa, admitiu existência de seres, tá, de outros planetas. O que você diria para o nosso telespectador sobre um contato alienígena? Você como piloto, o que você faria se você visse na sua frente um ET? Qual seria a sua postura de cidadão, de homem e de piloto, né? Bem, em primeiro lugar eu pediria, tá, a eles o contato, provavelmente eles devem compreender o idioma, tá? De onde que eles vêm, que é a questão de todas, tá? E qual o principal interesse deles no planeta, tá? Porque, veja bem, tá? Nós somos humanos e só temos essa pequena casa nossa, que é o nosso planeta. E o que eles querem aqui? Qual o interesse? Em melhorar, trazer tecnologia, trazer avanço, trazer melhorias para o nosso planeta? Ótimo. E se não for? Essa é a grande questão. Esse é o grande... Será que eles são bonzinhos? Será que eles são malvados? Agora, como que eles são, o que eles querem? Eu acho que só o futuro vai caber. Eu, particularmente, enquanto pessoa, acho que se eles quisessem algo de mal, eles já teriam feito. Eles estão esperando simplesmente a raça humana ser um pouco melhor do que é atualmente. Bom, Carlos falou tudo aqui, né? Mas tem muito mais curiosidade. Carlos, última questão que não quer calar. Você acha que os governos estão preparando as massas? No seu ponto de vista, que ano? Você falou 5 anos à frente, 2019, 2020? Em torno de 2020, 2019, sim. Eu tenho quase certeza que, caso não haja uma grande guerra, alguma coisa, uma catástrofe, porque olha que interessante, sendo os objetos apareceram muito mais em grandes guerras. Eu acho que eles são povos pacíficos, eles não vão querer virar um planeta que está em guerra total. Vocês são povos pacíficos, que eu acredito que eles são povos pacíficos. Então, eles, daqui a 5 anos, se o mundo continuar praticamente do jeito que anda, tranquilo, sossegado, embora as economias relativo, nós teremos sim grandes surpresas para o nosso planeta, porque o número de avistamentos está multiplicando dia a dia, são gigantescos. E eu repito, em janeiro eu vi, não é que fulano me falou. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, não é que fulano me falou, ciclano me contou, porque as pessoas sempre ciclano e fulano, não, eu vi. Eu vi, eu te garanto que milhares de pessoas viram também. Gente, a Bíblia é um livro feito de relatos. E ela é tida como verdadeira. Nós estamos tendo o relato de um profissional da área. É um piloto. Piloto, né, geógrafo e professor. Uma pessoa idônea. Então, a nossa intenção é mostrar para você que estamos dentro de todas as possibilidades. Gratidão, uma honra entrevistá-lo. Você gostaria de deixar algum contato para os nossos telespectadores? Olha, eu estou sempre na Casa de Bruxa, né, aqui em Santo André, frequento a casa, faço vários cursos, e estou sempre em Roda Xamânica, então frequento a Roda Xamânica, e quem quiser me encontrar, como já foi passado, é somente vir acessar Casa de Bruxa, o site, www.casadebruxa.com.br, que estarei sempre aqui, tá? A pessoa me encontra aqui. Gratidão, Carlos. Uma honra. Gratidão pelo depoimento.